Dos segundos anos, aqui quem vos fala é Eliane Chaves, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar a respeito das semanas 1, 2 e 3. Vou dar uma pincelada em algumas questões mais importantes, corrigir algumas outras, né? E vamos nessa então. Então vamos falar aqui a respeito da semana 1 e como que nós vamos dar uma olhadinha nessa semana 1. Bom, primeiro, o tema é o processo de urbanização contemporâneo, a cidade, a metrópole, o trabalho, o lazer e a cultura. Aqui nós vamos estar falando a respeito do desenvolvimento sustentável, né? Então, o que seria isso, uma cidade sustentável? Onde há uma integração sustentável entre os seus componentes, onde esses componentes eles vão se relacionar muito bem. Inclusive, eu gostaria de ler só um trechozinho que eu achei bem interessante, não se preocupar com a sustentabilidade sob a justificativa de que é difícil mudar os hábitos da sociedade, é o mesmo que não se preocupar com o futuro e a preservação do planeta. Então, esse trechozinho aqui, eu acho ele bem importante, por isso que eu deixei ele aqui bem grifadinho para vocês, né? Bom, mas vamos continuar aqui também, porque eu quero falar mais a respeito das atividades. Então, vamos na nossa atividade, começando aqui. Bom, vamos lá. Eita, pronto. O fenômeno ilhas de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima. Lembrando, primeiro, o que é clima e o que é tempo. Você tem que saber sobre isso. Tempo, ele é momentâneo. O tempo, ele pode mudar de 2 minutos para o outro, de 1 minuto para o outro. Já o clima não, ele é a longo prazo. Para que haja uma mudança, são pelo menos 30 anos estabelecido, né? Então, o conceito de ilha de calor, ele depende que você entenda o que é clima e o que é tempo. Então, vamos lá. Primeiro, o texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum nos centros urbanos. A maximização desse fenômeno, ele vai ocorrer, então vamos ver, pela reconstrução dos leitos originais dos rios, pela recomposição de áreas verdes, pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão, né? Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. Bom, gente, eu gosto de, enquanto eu vou fazendo as coisas, ir dando uma rabiscadinha. Por isso mesmo que eu peguei aqui o lápis para poder fazer isso, para mostrar para vocês que é legal isso de você, enquanto está desenvolvendo uma questão, vá riscando o que você acha que é interessante, né? Então, vamos lá. A resposta aqui é a letra D. Pelo processo de impermeabilização do solo nas grandes áreas centrais das cidades. Pense nas cidades, como elas foram implantadas, nessas transformações dos espaços em detrimento ao meio ambiente. Isso é o que você tem que pensar na hora que você estava lendo aqui, como que as cidades elas foram sendo construídas. Foi respeitado os leitos dos rios? Ou será que eles pegaram os rios e canalizaram eles? Então, é dessa forma. Sim, foi feito um estudo prévio dos determinados solos para ver se tinha condição de construir determinados prédios, determinados edifícios naqueles lugares. Foi estabelecido uma questão ambiental a respeito das florestas que estavam ali. As casas foram construídas respeitando essas florestas, que a gente vai chamar inclusive de APPs, né? São áreas de proteção permanente. Foi respeitado isso?
né? Então, é isso que você tem que pensar à medida que você for lendo essas atividades. A questão 2 das opções abaixo, a que não representa um impacto ambiental, a que não representa um impacto ambiental, qual seria ela, né? Bom, é a mobilidade urbana, mas por que eu acho interessante eu falar aqui? Porque algumas pessoas elas estavam me perguntando assim, mas dona Eliane, mobilidade urbana tem tudo a ver com automóveis, e automóvel é um impacto ambiental, né? Mas aqui nós estamos falando a respeito da mobilidade, a mobilidade em si, e não o que vem por trás dela, tá bom? Questão 3. Muitos impactos ambientais trazem consequências graves. Eu não vou ler tudo, não. Todas as alternativas abaixo trazem exemplos de ações positivas relacionadas com a consciência ambiental, exceto o quê? O que eu havia falado lá, né? O uso de automóveis. O uso de automóveis, ele não é uma ação positiva, né? A questão 4. Pesquise e responda o que são ODS, ONU, e qual é o prazo de implementação. É interessante que vocês peguem um pouco mais a respeito desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Por quê? Ele teve início em 2015, né? Então, a partir daí, esse pacto global pela sustentabilidade mundial, né, não apenas com relação ao meio ambiente, lembre-se, é socioambiental, tem a ver com muita coisa. Esses 17 objetivos, eles são interessantes. Eu gostaria que vocês pegassem os 17 objetivos, lessem a respeito de cada um direitinho. Entra ali em ONU Brasil, é interessante como que esses ODS, eles estão sendo implementados no Brasil. Aqui em Campo Belo, como que eles estão sendo implementados? Existe alguma coisa sendo feita aqui em Campo Belo, no nosso local, né? A respeito desses objetivos do desenvolvimento sustentável? E o prazo? A gente chama ele de 2030 justamente por causa disso, né? 2030. Antes, vou voltar aqui rapidinho, antes nós tínhamos os 8 objetivos do milênio. Esses 8 objetivos do milênio, o prazo final dele foi em 2015. Então, por isso, daí em diante teve início as ODS, que seriam esses outros, né? Mas leiam, pesquisem mais. Agora, a questão 5, cite algumas possíveis atitudes individuais para promover o desenvolvimento sustentável. É o agir e pensar sustentável. Mas eu queria aqui grifar uma palavrinha que se chama possíveis. Nós vamos pensar nisso localmente. Ações individuais, eu não sou milionária, eu não sou uma Bill Gates, né? Então, é que vai lá na África e faz o auê, tem ONG. Não. Eu sou simplesmente uma pessoa. Então, comum, muito comum, eu vou começar a fazer localmente. Então, é aqui, é no meu local. Começando pelo meu quarto, pela minha casa, indo para a rua, o bairro e a cidade. É localmente, tá? Então, são essas atitudes, elas devem ser possíveis. Vamos passar agora para a semana 2. A semana 2, nós vamos ver aqui que o tema são as novas territorialidades no campo. Como que é que está o campo hoje? Como são essas transformações no mundo rural, entre o tradicional e o moderno, com as novas demandas por alimento, por novas formas de obtenção de renda? O que esse pessoal do campo está fazendo hoje em dia? Como que é que está sendo esse novo rural? Eu costumo chamar o novo rural de o rural 4.0,
ou se não, agricultura 4.0. E tudo isso, tanto o rural 4.0 quanto a agricultura 4.0, precisa do produtor 4.0. O que é o 4.0, gente? É aquele que está sendo direcionado às tecnologias. É uma nova visão, né? Gente, não é todo mundo não, mas está sendo implementado. Nós estamos vendo essa implementação. Devagarzinho já está chegando por aqui essa modernização, né, no meio rural. Como que é que está sendo vista hoje em dia, né? Essa modernização, tanto na parte, por exemplo, a agricultura, o meio rural hoje, ele vai ter o seu rendimento apenas na agricultura? Não. Pesca e pague, nós vamos ter também o turismo rural, o turismo ecológico, várias outras formas, né? E aqui nós vamos ver também sobre a Revolução Verde. Bom, vamos lá na nossa atividade e pensando nas atividades, aí eu já venho aqui, né, com a Revolução Verde, que foi implementada nos países latino-americanos e asiáticos nos anos de 1960 a 70, tinha o objetivo de suprimir a fome e reduzir a pobreza. Nós vamos ver que depois isso caiu por terra, né? Caiu por terra e a Revolução Verde, ela teve uma outra vestimenta onde o din-din falou mais alto do que a fome. Então, vamos ver aqui. Assinale a opção que faz referência aos efeitos da Revolução Verde. Quais seriam os efeitos da Revolução Verde, né? Olha aqui, eu vou ler até a vírgula. Coletivização das terras, distribuição equitativa das terras, expansão da monocultura, reconcentração de terras. Depois vocês continuem aqui, mas eu queria só até pelo menos a vírgula para que vocês entendessem. Gente, a resposta aqui é a letra D, é a reconcentração de terras, crescimento do uso de insumos industriais e o agravamento da erosão dos solos. É isso que a gente vê com referência aos efeitos da Revolução Verde. Questão 2. Efeitos da mecanização do campo. A incorreta. Qual seria a alternativa incorreta, né? É a letra B. Por quê? Destacam-se dois processos de modernização do campo ao longo da história. A Revolução Agrícola e a Revolução Verde, tá? Então, não é científica, não. 2. Passou a 3. A implementação de modernos agrossistemas. Aqui nós queremos o seguinte: assinale a alternativa que indique, respectivamente, o impacto negativo e um aspecto positivo. Aqui nós vamos ver que seria a letra C. Redução das áreas florestais é um impacto super negativo. E um aspecto positivo seria na questão das exportações. Lembra do seguinte? A agricultura familiar põe alimento na nossa mesa. A agricultura, no caso aqui dos grandes latifúndios, eles mandam esse alimento para fora, eles são exportadores, eles não colocam o alimento na nossa mesa. Questão 4. A questão 4 é aquela da enxadas, paradas, inchadas e paradas. Eu li as respostas de vocês, algumas copiadas, né? Mas algumas eu achei bem interessantes e criativas. Qual é a crítica retratada na tirinha abaixo? Se as enxadas estão paradas, quer dizer que o povo está indo para a cidade, que se tornam dessa forma enxadas e paradas. Aqui entra a questão do latifúndio. O latifúndio, ele utiliza maquinarias, insumos pesados, que não precisa da mão de obra, né? Pouca mão de obra. E com isso,
essa população do meio rural se muda para as cidades, fazendo com que elas se tornem inchadas e paradas. Vamos agora para a semana 3, que é o desenvolvimento sustentável, agricultura sustentável, aliar trabalho às técnicas sustentáveis. Para isso, é necessário que se adote técnicas que favoreçam e diminuam o sofrimento ambiental, não é? Soluções ambientalmente viáveis. Gente, e socioambientalmente falando também, tá? Nunca se esqueçam que aí a gente tem que colocar, não pode deixar em detrimento algo. Então, é socioambiental, né? Aqui nós temos os benefícios diretos para aliar as práticas sustentáveis, né? Então, vamos lá, melhoria de gestão da água, aumento do valor agregado do produto, diversificação da biodiversidade local e etc. Mas vamos à nossa atividade, que é melhor ali, que ali eu explico melhor enquanto a gente visualiza a atividade. Ao mesmo tempo que libera mão de obra para atividades urbanas e industriais, a agricultura deve responder pela produção de uma quantidade crescente de alimentos para a população urbana. Assinale a alternativa que apresente os dois processos que estão associados à conjuntura dessa afirmação. Bom, primeiro, reforma urbana, desenvolvimento sustentável, revolução verde e êxodo rural, e a reforma agrária e revolução agrícola. Logicamente que é a letra C, né? Revolução verde e o êxodo rural. Epa, aprontei aqui, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Então, vamos lá. É a letra C, tá bom? Então, é a revolução verde e o êxodo rural. Observe as imagens a seguir e assinale a alternativa correta. Máquinas, e aqui eu estou vendo pessoas fazendo a colheita. Parece que é chá, né? Isso aqui está parecendo que é chá, não tem... Mas eu acho que é. Deixa eu ver. Trabalhadores do campo só fala isso. Essa questão, então, vamos ver. A imagem A representa o agrosistema familiar? Nem de jeito nenhum, né? Com essas máquinas aqui, não. A imagem B ilustra uma forma de agricultura orgânica? Só porque eu estou vendo pessoas aqui no meio quer dizer que é orgânico? Não, tem mais envolvido nisso, né? As imagens A e B representam, respectivamente, um agrossistema moderno e tradicional. E um tradicional. Ótimo, é isso mesmo, é a letra C. 3. Faça a correlação entre os tipos de agricultura e suas definições e em seguida assinale a alternativa correta. Agricultura tradicional 1, moderna 2, sustentável e permacultura, que é a 3. Deixa eu ver... É um tipo de agricultura voltada às produções alternativas que visam a preservação do meio ambiente, geralmente menos impactos ambientais. Esse aqui vai ser a agricultura sustentável. Já a outra é o tipo de agricultura permanente que se baseia em uma ciência holística. O que viria a ser uma ciência holística? É uma forma equilibrada de se relacionar com o meio, tá? É permacultura. Isso aí é a permacultura. É o tipo de agricultura cuja produção é desenvolvida por família, é a agricultura familiar, né? É o tipo de agricultura de cultivo com um único produto, a monocultura. Produção essa que se desenvolve em grandes extensões de terra, nada mais é do que a agricultura tradicional, a agricultura moderna, né? A agricultura moderna é essa com grandes extensões de terra. Então aqui ficou 3, 4, 1, 2.
ficou a letra A, né? A4, as atividades agrícolas, que correspondem a todas as fases de plantio e devem ser em 2 tipos, né? Esses 2 tipos é a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Agricultura intensiva e extensiva, o que vem a ser cada uma? Bom, aqui está pedindo as características, né? As características, ambas se baseiam no tamanho da propriedade, mas isso aí com relação às duas, viu? E investimento em técnicas e mão de obra, tá certo? Vamos falar primeiro da extensiva. São feitas em pequenas e médias faixas de terra, técnicas rudimentares, tradicionais, baixo investimento tecnológico de insumos, baixa produtividade, demanda muita mão de obra, né? Principalmente mão de obra familiar, pouca... E principalmente essa mão de obra, ela é pouco qualificada. Isso aí vai ser mais em países em desenvolvimento, onde nós vamos ter. Agora, a agricultura intensiva. A agricultura intensiva, ela já vai ser mais em áreas de alto valor comercial, maior investimento na produção, melhor retorno produtivo, alto uso de tecnologias e insumos, maquinaria pesada e cara. Gente, cada uma daquelas ali é um preço absurdo. Bom, vamos ver aqui agora, continuando. A ONU declara 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Quais são os tipos de agricultura praticados no Brasil? Olha, nós temos aqui a agricultura de subsistência, ou essa agricultura familiar, né? A agricultura comercial, a agricultura orgânica e a permacultura. Essas são as que mais são implantadas no Brasil. Essas duas últimas, tanto a agricultura orgânica e a permacultura, elas estão meio que engatinhando ainda, né? E defina o que é a agricultura familiar e apresente as principais características dessa agricultura familiar. Vamos lá. A agricultura familiar é aquela agricultura de subsistência, ela utiliza mão de obra familiar, Gente, essa mão de obra familiar é desde o início do processo até o final do processo com a colheita, tá? Agora, as características, ela é baseada numa policultura. Várias culturas ao longo do ano, né? Utilizam-se técnicas rudimentares, tradicionais, não utiliza muitos recursos tecnológicos. Isso é a agricultura familiar. Bom, gente, tentei fazer o mais rápido possível aqui e explicando pelo menos um pouquinho mais. Dúvidas, me perguntem. Se quiser que eu gravo alguma aula de algum tema que vocês achem interessante, me fale que eu gravo, tá bom? Bom, gente, até mais. Espero que tenha ajudado pelo menos um pouquinho. Tchauzinho e fiquem bem, tá bom?